No jogo da vida, sempre há lances mais desafiadores. No caso de Matheus, embora muito pequeno, ele encarou a leucemia como uma partida que poderia dar um pouco mais de trabalho, mas ele saiu vencedor, com direito a reconhecimento de craque e a licença para viver uma vida muito mais duradoura. Essa é uma história que vai ser contada nesse episódio do Mães de Jundiaí. Bom, se a história da Vanessa é uma referência na comunidade, a história do Matheus seria o quê? Nossa, particularmente para mim que conhecia a Ju fora, né, antes de Mães de Jundiaí, a história do Matheus e da Ju, né, e da família da Ju é uma motivação, assim, é o amor que a Vanessa tem pela Alice, sabe? Que você encontra mães e mães que vão multiplicando, mas sem tirar a carga de culpa, de peso, né? Então, eu acho que a história da Ju e do Matheus, que a gente tem que lembrar que é a história do Matheus, né? Sim. Que ele é o protagonista. Sim. Bom, vamos fazer Pode continuar. Vamos fazer as apresentações, então, de mais uma história bonita, contada aqui pela comunidade Mães de Jundiaí. Nós temos o prazer de receber hoje a doutora Daniela Cunha, que é a pediatra responsável pelo diagnóstico do Matheus, e a Juliana Souto, que é a mãe do Matheus. Vamos começar pela mãe? Como é que está o Matheus hoje? A pergunta que não quer calar. Ele está um moço, né? Indo aí para a fase adulta, com 17 anos, super saudável e com uma vida linda aí para viver. É de partida, né? Diga-se de passagem. Sim, vai para o intercâmbio daqui a alguns dias. E o coração, Unidos. Mãe? Apertado, bem apertado. Agora, doutora, me diga, como é que foi esse diagnóstico? Sempre muito difícil, né? Falo que eu tenho um carinho, assim, muito grande pela Ju e pro Matheus, né? Fiz parte desse ponto inicial aí, crítico, né? E eu tenho uma admiração muito grande por eles, assim. Então, o pediatra é muito importante para tudo isso, né? Eu falo que, assim, eu sou pediatra, né? Eu sou intensivista, eu trabalho em consultório, mas eu trabalhei muitos anos em hospital, em UTI. Então, somos nós, pediatras, que estamos ali na linha de frente, seja no pronto-socorro ou no consultório, né? Para a gente ter esse cuidado, né? Essa escuta ativa, né? Para a queixa do pai, da mãe. Então, é a gente que ouve o pai, a mãe, a avó, o avô, ouve a criança, né? Mesmo pequenininho, a gente pergunta, alguma coisa te incomoda? Dói alguma coisa? Conta para a tia Dani, o que está acontecendo com você, né? Então, essa escuta ativa do familiar, da criança, né? Junto com um exame clínico detalhado, que vai abrir aquela suspeita na gente, né? Que a gente vai pedir algum exame, né, inicial ali, e junto com esses exames, a escuta, o exame físico, a gente vai fazer uma suspeita, né? E aí sim a gente vai encaminhar para um especialista para a gente confirmar isso daí. E o pediatra é muito importante em tudo isso, porque o diagnóstico precoce, ele é fundamental, assim, para aumentar a chance de cura. E somos nós, pediatras, que a gente está no dia a dia, né? Nas consultas de rotina, nos periódicos, junto dessa família, junto dessa criança. Então, assim, para mim, assim, foi muito importante. Eu lembro como hoje, e já tem tempo, né, Ju? Já. Quando 11, foi? 12 anos. Ai, gente, 11, 12 anos. E, assim, foi uma família fantástica, assim, que eu falo pra Ju que, assim, ela foi confiante desde o início. Ela nunca duvidou da cura do Matheus. Nunca, nunca. Diante de todos os desafios, ela sempre foi firme. Sim. Ele, o pai, todo mundo. Então, assim, seus olhos se enchem de lágrimas, e o meu também. Eu prometi que eu não ia chorar. Porque é muito emocionante, né? E eu conheci o Matheus ali no hospital com 5 anos de idade, né? Tive que dar essa notícia para ela. Mas hoje, meu coração se enche de alegria de ver, ele continua passando comigo no consultório. Sim. E tá esse moço lindo, maravilhoso. Sim. Com namorada. Cresceu, isso. Não é mais aquele menininho puleta de 5 anos. Fase adulta. Mas, né, o que a doutora Dani comentou. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, lógico que a gente fica sem chão, né? O chão abriu e eu fiquei uns 2 dias, assim, paralisada. Vamos dizer, assimilando, né? Tudo. Mas aí, né, eu acredito muito em Deus e graças a Ele que a gente conseguiu superar tudo isso. Mas eu falei, gente, eu tenho 2 caminhos. Murmurar, reclamar, culpar
né? Arrumar, né? Alguém para culpar. Ou lutar pela vida do meu filho. O que eu vou escolher? Lutar pela vida do meu filho. Excelente. Então, foi isso que eu fiz. E eu percebia que eu era a rocha ali. Se eu ficasse mais triste, chorava ou desanimada, todo mundo. Eu afetava o Matheus, afetava meu esposo, afetava minha mãe, meu pai, todo mundo. Porque a mãe é a rocha, né? É o alicerce. Então, a gente precisava estar bem. Chorava, mas eu falo no banho. É a hora ali de eu descarregar, né? Aquela dor, aquela angústia. Porque precisa, não dá dentro pra... de mim. A mãe não tem essa obrigação de segurar exatamente, tudo a gente é humano, o tempo né? inteiro. Então, eu fazia isso nesse momento. Mas eu sempre me mostrava firme e forte por causa deles. Para ajudar eles também nesse entendimento que a gente precisava lutar naquele momento. Lívia, que essa história do Matheus, até que ponto ela pode contribuir na rede de apoio que o Mães possui hoje? Essas histórias são necessárias para as mães se identificarem, né? Com histórias parecidas, ou com histórias de superação, ou com histórias de força. Isso não significa que a mãe tem que ser forte o tempo inteiro. Ela é forte, ela já é forte, já é da natureza dela ser forte. Mas ela precisa desabafar, ela precisa chorar e se reerguer para continuar enfrentando as dificuldades, seja ela com uma leucemia, né, num filho, que eu acho que é a coisa que a gente nunca espera que aconteça. E eu acho muito importante esse tipo de representatividade de histórias que a gente precisa contar para outras mães se encontrarem também. Bom, já que esse podcast também é utilidade pública, vou aproveitar para explorar, no bom sentido, a presença da doutora aqui. Que alerta a gente pode fazer aos pais para que se atentem aos filhos, né? Porque acho que como qualquer outra doença, quanto antes o diagnóstico, maior a chance de cura. É isso aí. O diagnóstico precoce, a gente sempre fala que ele é fundamental para aumentar a chance de cura, né? E no começo é muito difícil, né? Porque muitos sinais das crianças são muito parecidos com doenças comuns da infância, Por né? exemplo? Febre. Só que assim, é diferente um pouco porque é uma febre mais prolongada. Então, é uma febre prolongada, às vezes, sem nenhuma associação com um quadro infeccioso, uma febre estranha, né? Então, febre é o principal deles, né, que a gente tem. Dorócia, né, Ju? Sim. É uma dorócia, mas é uma dor importante, que não melhora com a analgésico comum, que a mãe tem que levar no pronto-socorro para melhorar. É uma dor mais prolongada, que geralmente ela demora mais de um mês. Então, as ínguas no corpo, né? Qualquer quadro viral que a gente tem, uma gripe, aparece uma ínguazinha, né? Mas a gente tem essas ínguas mais aumentadas. Então, são os linfonodos, né? Que a gente tem aqui em região cervical, axilar, inguinal, manchas arroxeadas no corpo, né? Sangramento, uma palidez cutânea. Sim. Né? Um cansaço diferente, né? Massa abdominal. Que mais a gente tem? Pensando no câncer ocular, né? Que agora, né, a gente teve um boom. Então, a gente lembra sempre da leucocoria, que é aquele reflexo branco que a gente tem quando exposto à luz. Então, a leucocoria, se a gente tira uma foto de uma criança e vê aquele reflexo, a pupila branquinha, é um sinal de alerta, né? Estrabismo, alguma dificuldade visual que a criança apresente. Dor de cabeça, né? Pensando no tumor do sistema nervoso central, que é um dos mais prevalentes, né? A gente tem as leucemias, os linfomas, os tumores. Então, uma dor de cabeça muito persistente, fora do habitual. Não é aquela dor de cabeça que melhora com analgésico comum. É uma dor de cabeça que acorda a criança de noite. Que ela tem sintoma associado, que ela vomita, que ela tem sintoma neurológico, ela tem uma alteração de marcha, uma alteração de equilíbrio, né? Então, esses são os principais que a gente vê aí, né? A febre, a dorócia, os gânglios, uma massa abdominal, alteração visual, dor de cabeça. Existem crianças que são predestinadas a ter câncer? Essa é uma pergunta tão difícil, né? Não, assim, não. A gente não sabe dizer isso ao certo, né, Ju? Eu sou pediatra, né? Eu acompanho muito essas crianças, mas a gente não tem uma maneira de prevenir isso, a gente ainda não tem isso muito claro, sabe? Muito diferente o câncer infantil de um câncer de adulto, né? Que tem referência com fatores ambientais, né? Igual adulto que tem, né? Estilo de vida. Estilo de vida, câncer, tabagismo, bebida alcoólica. A criança, a gente não tem relação assim. Eu fiz essa pergunta, mãe, porque é o seguinte, às vezes não é só a força, né? Bateu em algum momento o sentimento de culpa? Bateu.
Acho que na hora do diagnóstico, né? Eu já perguntei para a doutora se eu tinha feito alguma coisa errada, né? Se alguma coisa aconteceu ali que desenvolveu, né, a leucemia, e ela explicou que não. Mas é o primeiro sentimento que abate na gente. E assim, como já, né, a gente já está comentando aqui, eu sempre falo para as mães, para os pais, olhe seus filhos, né? Veja, né? Tem alguma coisa errada, né? Que você está percebendo que não está normal. Então, investigue, fale com o pediatra, porque é muito importante, né? Uma criança que fica apática, cansada do nada. No caso do Matheus, nem TV ele conseguia assistir. Ele falava que estava cansado, até para assistir TV. Então, ali o alerta, né, já vem. Embora, como eu comentei, a gente nunca espera uma doença grave num filho. A gente não espera. Mas acontece, né? Então, tem que estar sempre alerta, né? Sempre olhe o seu filho. Matheus foi um garoto diferenciado nesse processo aí de tratamento e de cura, né? Queria que você falasse um pouquinho do comportamento, porque, doutora, também tem isso, né? A forma como você encara a doença. E aí eu tô dando um testemunho, tá? Eu também tive leucemia com a mesma idade de Matheus, 5 anos. E, modéstia à parte, eu fui guerreira. Apesar de pequenininha, eu fui atrás, tirava sangue sabe lá de onde, porque eu já nem tinha mais veia. Tinha que fazer aquele controle de plaquetas, que é o início da doença. A leucemia também é um câncer bem complicado, como todos os outros. Pequenininha, criança, sofre, né? Criança sempre sofre. Como é que foi Matheus no processo todo de tratamento Porque é difícil, né, doutora? Não é fácil, não. Então, o Matheus, ele sempre foi uma criança muito ativa, muito falante, né? Sempre perguntou de tudo. E muito confiante, sempre. Sabe, aquela criança positiva, enfim. É lógico, no começo, né, ele deu um pouquinho de trabalho, né, até para furar, né, porque ainda não tinha os acessos, então sofria muito, porque tinha que tirar sangue constantemente, né, o bracinho dele ficou tudo roxo, então ele ficava nervoso, né, assustado, e aí ele teve que ficar fora da escola, e ele amava a escola, né, então também foi uma grande dificuldade para ele entender que ele não poderia ir para a escola por um tempo. Mas é o que eu falo, né? A família é o suporte. Então, a gente tem que passar essa confiança, né? Para eles e dar força, né? E levantar. Vamos conseguir, vamos superar. E foi assim que ele foi melhorando, né? Aí colocou o catéter, que aí não precisava ficar furando sempre. Então, as coisas foram melhorando, foi evoluindo, né? O protocolo foi dando certo, as dores foram melhorando. Então, aí ele foi entendendo e levando aquilo na boa. Tanto que, assim, o tratamento, né, lá no Grendac, ele chegava todo feliz, brincava com todo mundo, ia pra brinquedoteca, né, na hora que podia. E levou super bem, assim. Quanto tempo de tratamento? 3 anos. 3 anos. 3 anos no hospital. Mas existe o controle ainda, né, doutora? Existe o controle. Como é que é esse período de controle? Porque é necessário, né? É necessário. O MA agora tá numa periodicidade a cada 2 anos, né, Ju? Vai diminuindo, né? Vai diminuindo, vai diminuindo. Mas é importante tanto quanto o diagnóstico? Muito, muito. Exames de sangue periódico, né, Sim, Ju? Eco, que a gente tem que fazer, vários exames. Tá. Como é que é a demanda dessa temática dentro do grupo? Eu imagino que as mães devem ficar desesperadas. Por isso que eu falei. Eu acho importante um episódio desse pra gente mostrar a importância de escutar os filhos e não achar que é só mãe. Não é um dos assuntos mais debatidos lá, mas é um assunto que a gente precisa muito falar. Porque são histórias que se repetem. A gente teve muito forte recentemente a história da Fernandinha, que bombou muito, a gente fez correntes e correntes de orações por ela. Então, assim, são histórias que a gente conta e que a gente ouve e que faz a gente pensar e repensar e saber como ajudar, né? Sim. Como que a gente que tá de fora pode ser parte do processo positivo, né? Principalmente porque aqui a gente tem o Grendac, a gente tem um hospital referência, que é importante a gente reforçar isso, né? Que foi importante no caso do Matheus, que a gente conhece tantas outras crianças que também fazem parte, né, de lá. Então, assim, é muito necessário a gente falar mais sobre isso e ouvir mais sobre isso. Eu queria falar um pouquinho também dessa rede de apoio, da importância, como foi para mim, como testemunho mesmo. De quando eu cheguei no Grendac, eu fui acolhida por outras mães
E eu senti também, quando chegavam novas famílias, de acolher essas famílias, principalmente as mães, né? Então, como é importante essa rede, né? De mãe ajudando mãe, nesse, né, período tão difícil. Tanto que depois eu virei voluntária, trabalhei anos no Grendac, depois no HU, acolhendo famílias com doenças, né? Com crianças. É a mesma dor que aproxima, né? Sim, exatamente. Doutora, já falamos aqui que não existe... assim, não há como a gente definir a origem, né, da doença acontecer para certas crianças. Mas tem como prevenir? Também não. Meu Deus, não. Que bacana. Fala que a gente vai ouvindo isso, né, e a gente se emociona, né? Eu participei do dia do diagnóstico do Má, né, e do da Fernandinha também. E quando eu penso em tudo isso, eu me emociono mesmo, né? Eu lembro até, acho que a Mel também, ela é mãe de Jundiaí. E quando me chamaram para ver um exame, ela tinha internado por uma dor óssea importante e o ortopedista pediu uma ressonância e me pediram para ir ver essa ressonância porque a mãe estava muito ansiosa. A hora que eu olhei aquele exame que eu abri, sem conhecer aquela família, eu já comecei a chorar, porque eu sou mãe, né? Eu sou pediatra, mas eu sou mãe. Então, eu me coloco no lugar daquela família, né? E eu lembro que a gente entra no quarto, a primeira coisa que a gente faz é abraçar, né? A gente abraça a família, né? E aí a gente fala que existe uma suspeita, né? Que a gente vai ter que pedir exames mais aprofundados, que o exame de imagem, que o exame de sangue mostra que tem células ali infiltrando ali, ou células anormais no hemograma, e que a gente vai ter que pedir um exame mais específico, né? Tipo, um mielograma, né? Que a gente vai ter que fazer uma punção de medula óssea, geralmente em criança, na pelve, a gente faz, né? Para pegar aquela célula mais primitiva, para a gente poder dar um diagnóstico. É muito difícil, né? É muito. Gente, é muito difícil, porque eu também sou mãe de Jundiaí, eu também sou mãe, e a gente sempre coloca no lugar do outro, assim, sabe? O quão difícil é. Então, assim, é admirável, assim. Eu acho admirável. Eu tenho um carinho enorme pela Ju aí, pelo Matheus. É uma história linda, porque eu falo, gente, essa mulher foi guerreira. Juro. É assim, é um exemplo. É um exemplo. É um exemplo. Foi o que a gente falou antes de começar aqui. Eu falei, Ju, eu acho que você me perguntou uma vez. Uma vez ela me perguntou, doutora, eu fico em Jundiaí? É o melhor lugar? Aqui tem a assistência que o Matheus precisa? Eu falei, tem. Pode confiar que tem o melhor para ele. E ela nunca mais perguntou nada. Ela confiou em todo o tratamento, né? A gente, como pediatra que estava acompanhando, a equipe de onco, né? A doutora Poliana, que não temos palavras para falar sobre ela, né? Agradecer. Psicóloga, né? E toda a equipe multiprofissional, que é uma equipe, né? Que faz parte, não é um profissional só, né? Sim. Claro, é multidisciplinar. Eu falo que é um conjunto de coisas. É um conjunto. Para você superar, né? Uma é a fé, né? Que independente da fé de todas as pessoas, a crença, tem que ter. E a família, ter o apoio da família, gente, também, né? Fundamental, dos amigos, né? Próximos, né? Aquele apoio, aquela corrente de oração, enfim. E a equipe médica, profissional, multidisciplinar. Foi tudo. Não tem como, assim, deixar alguém para todo mundo. Até professora tinha lá no Grendac, porque o Matheus teve que se afastar da escola. Sim. Então, dentista, é tudo. Dentista, nutricionista, assistente social, psicóloga, as médicas, enfermeiras. Tudo. A equipe foi maravilhosa. Lá no Grendac. Lá no Grendac. O Grendac é uma daquelas instituições, assim como existem várias outras aqui em Jundiaí, que a gente tem orgulho de dizer que é de Jundiaí. Né, Versibútalo é uma... Outra guerreira também. Não tem nem como definir. Um beijo, Versi. Nossa, não sei nem como falar dela. E o Grendac é consequência, né? Dessa luta, dessa batalha dessa mulher. E histórias como a do Matheus só vêm a somar. Lá. Agora, Matheus tem ainda... A gente tá falando do Matheus aqui, mas o Matheus tem uma historinha... especial, que você deve conhecer, que é uma passagem com o Neymar, né? Sim. Ele é fã de futebol e ele é santista. Desde que nasceu, isso. Santista. Como é que foi isso aí? Então, quando ele adoeceu, ele é vidrado, né, no futebol. E aí, foi a época que o Neymar tava no auge, né, lá no Santos. E aí, uma postagem de um jogador que ele tava sorteando um bracelete de capitão. E acho que tinha que comentar alguma coisa e eu comentei. Falei, esse bracelete podia ser pro meu filho, Matheus, que está passando, né, por uma dificuldade, um tratamento de leucemia. Nossa, passou algumas horas, assim, eu recebi
no direct o contato da assessoria desse jogador, convidando ele para ir no Santos conhecer toda a estrutura e os jogadores. Aí a gente, né, ficou com aquela ansiedade, aí pedi liberação, porque como ele estava no começo do tratamento, tinha que ver os exames, se ele estava com uma defesa legal para poder ir. E aí deu tudo certo. Acho que a gente esperou uma semana, aí conseguiu marcar e ele foi. E aí foi a famosa dancinha que ele pediu pro Neymar. E o Neymar fez. Tem milhões de visualizações. Aí até hoje, assim, ele recebe mensagem. E depois ele voltou, né? Depois voltou para se despedir. Depois, quando o Neymar foi pro Barcelona, ele convidou o Matheus para se despedir. Legal. Mas até hoje ele visita, né, o CT do Santos. Ele vai direto, ele vai em jogo lá. Tem uma foto dele já grandona. Tem. Eu lembro que eu brinquei com ele quando ele foi. Eu falei assim, assina aqui pra mim. Eu lembro. Eu quero ter seu autógrafo guardado. Mas olha, a gente vai tentar colocar um pedacinho do vídeo do Matheus com o Neymar pedindo a dancinha, porque é a coisa mais fofa. Também, se você marcar um gol, você pode fazer essa dancinha? Qual? Faz essa aí, então. Fechou? Um abraço. Como é que mudou o mundo? Doutora, faz uma diferença, né, para essa criança, esteja ela em tratamento ou em recuperação, realizar um esse sonho, tipo né? de... Totalmente, muito, né? Tanto que existem várias instituições que fazem isso, né? Make-A-Wish, né, Ju? Que fazem isso, é fantástico. Realizam um sonho. Então, tem grandes empresas aí, não lembro certo porque não tô lá no a Make-A-Wish é a mais conhecida delas, que elas realizam um sonho de uma criança. E isso é fundamental, assim. Tem uma passagem mais recente daquele menino que ficou tá na UTI, ficou entubado uns 15 dias... E viralizou a cena do encontro com a mãe. Sim, verdade. E teve um jogador do Vasco, ele é vascaíno, teve um jogador do Vasco que foi até ele, ficou sabendo e deu uma camisa do Vasco. A cara da criança é impagável, gente. É impagável. Então, que todos os atletas e pessoas que tenham conhecimento possam ajudar, né? Porque já dá que uma energia, né? Um gás, assim. Uma força a mais ali. A gente está entrando na reta final já desse episódio. Eu queria saber o seguinte. O que você diria para uma mãe que está recebendo um diagnóstico, infelizmente, né? Do seu filho com um câncer infantil? Acredite, né? Em Deus. Sempre. Não fique achando que você não deve chorar ou ficar triste. Porque precisa, mas busque forças para passar para sua família e principalmente para essa criança que ela vai superar. Confie na equipe médica, né? Em Deus, aí nas medicações que, graças a Deus, né? Hoje a ciência, né? Pode nos ajudar, né? E é isso. E ame a sua rotina. Isso eu falo para todo mundo. Porque quando você tá fora da sua rotina, é em 2 momentos. Ou você tá de férias, que é 1, 2 vezes por ano aí no máximo, ou é porque não tem alguma coisa que não tá legal. Então, eu fiquei 1 ano sem poder ir no shopping, que era uma coisa tão básica que às vezes a gente não dá valor, né? Um passeio básico no shopping, você fala, né? No shopping de novo. E é uma coisa que a gente sentiu muita falta, porque não podia ir no shopping. Ele não podia ter contato com ninguém, né? Então, ame a sua rotina, que é sinal que tá tudo bem. Agora, tem uma coisinha aí, né? Siga o exemplo dessa mãe. Porque eu não vou falar nada, eu vou deixar rolar um videozinho aí. Que acho que vai dizer tudo pra essa mãe. Pra doutora, né? Pra doutora. Ai, pra mim? Ai, gente. Matheus, coloca aí. Peraí, e aí, doutora Dani, deixa eu tudo bem? respirar. Tô passando aqui pra mandar um beijo, pra agradecer por tudo que você fez por mim, pela minha família, desde o diagnóstico até o fim do meu tratamento, até hoje, na verdade, né? Mesmo, graças a Deus, curado. E sigo fazendo consulta com você todo ano pra acompanhar. E de coração só agradecer por toda a ajuda, pelo apoio, não só por conta do tratamento, mas também na parte mental minha, da minha família, principalmente da minha mãe. E realmente só tenho a agradecer por você, não só por você, né, mas por todos os médicos que me ajudaram. E é isso. Ai, gente,
Lindo demais, né? É lindo. Ai, menino lindo de beleza, de coração, de alma, de tudo. Por isso que deu certo, né? Com certeza. Então, eu falo que a gente atrai à nossa volta, né? Pessoas da nossa sintonia, assim, sabe? E eu fico muito feliz, assim, de estar naquele dia, naquele hospital, por fazer aquela suspeita, né? Sim. E poder acompanhar, e poder ter essa cura, esse sucesso que a gente teve, né? Então, nossa, foi lindo demais. Eu me emociono sempre. É uma história linda, essa família é admirável. Eles moram no meu coração, assim, pra sempre. E a gente vê que o Matheus reconhece a doutora Dani, a equipe, a mãe, o pai também. Então, assim, é possível, Claro, né? É possível, é difícil, mas é um processo que as pessoas vão passar e com força, fé, né? E uma equipe multidisciplinar, como a gente falou aqui, importantíssimo. E agora a gente tá se preparando pra despedida, né? Porque o Matheus faz 18 em breve. Eu tava pensando nisso. A última vez que ele foi, eu falei, ai, meu Deus, você já tá ficando maior que eu. Isso porque eu sou alta. Então, só ratificando, além de uma mãe batalhadora e com fé e que acreditou sempre na cura, uma médica, né, sensacional, que tem aí o reconhecimento do seu paciente agora prestes a completar 18 anos. Bom, o que eu vou dizer mais? 12 anos juntos, né, Ju? 12 anos juntos. Nossa, que história. Quanta coisa. Quanta coisa. O que eu queria, só para terminar, doutora, é reforçar essa questão de é possível curar, né? É possível curar. É possível curar. E é super importante, né, que as famílias tenham um pediatra, né, para chamar de seu, assim, para acompanhar nas consultas de rotina, né? Um pediatra que escute a criança, né? Que escute a mãe, que escute a família, né? Que examine detalhadamente, que veja essa criança do fio de cabelo ao dedinho do pé. Porque é esse olhar atento, né? Da família, do médico, que vai dar esse diagnóstico precoce, né? Que a gente vai levantar essa suspeita. Então, é isso, né? Vejam o filho de vocês, acompanhem, qualquer coisa, tira a dúvida com o médico, né? Não deixem de passar nas consultas de rotina, é super importante. É raro, né? Mas se é na nossa família, né? Sim. Né? Então, é importante a gente manter esse cuidado. Mais alguma coisa, Eu mãe? tenho, Marcinha. Eu queria muito agradecer a doutora Dani, que é a pediatra da minha filha, e que me atendeu, assim, no meu momento de mais insegurança, que foi logo no pós-parto. Ela tava com 2 meses, chorava quando via a doutora Dani, mas chorava. Agora ela ama a doutora Dani, vai atrás, onde vê a doutora, ela vai atrás para conversar. Então, assim, é o que ela falou, por isso que eu até fiquei emocionada. O fato de você ter uma pessoa, uma pediatra que vai cuidar do seu filho. A Dani conhece muito bem a Beatriz, a gente conversa muito, a gente troca muito. Então, você tem uma profissional, assim, de confiança que conhece sua filha, seu filho e escuta, né? Que é o mais importante. Escutar. Às vezes eu não quero Hoje nem... eu acho que é isso, o importante é escutar. A gente vive uma vibe tão corrida, todo mundo correndo, que a gente tem que parar e Ouvir. Olhar no olho e ouvir. Olhar no olho e ouvir, né? Ouvir essa família, ouvir essa criança, né? Porque, gente, mesmo os pequenininhos, Falam, eles né? sentam e eles contam tudo. Tudo. Então, a gente precisa ouvir. A partir desse ouvir, a gente vai examinar, vai pedir os exames, né? E vai ver se tá tudo bem ou se não tá, ou se a gente tem que continuar essa investigação, né? Sim. Como é bom, né, ter um episódio em que a gente conta histórias. Eu sou apaixonada como uma jornalista que sou, a gente tá sempre em busca de boas histórias. Aliás, mandem sugestões de histórias que passaram pelo Mães de Jundiaí. A gente gostaria muito de trazer a sua história aqui para novos episódios. É isso. Eu adoro histórias. Você vai deixar um recadinho? Mães de Jundiaí, em todas as redes, Instagram, Facebook. Lembrando que no Facebook é só para mães de Jundiaí. LinkedIn, YouTube. E nossos episódios semanalmente no canal do YouTube do Novo Dia. E sigam também, né, os canais todos do Grupo Novo Dia. Mandem sugestões, críticas, histórias, tudo aquilo que vai só acrescentar aqui pro nosso podcast. Quero, mais uma vez, agradecer a presença da Juliana e também da doutora Daniela. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Eu que quero agradecer o convite, a oportunidade de estar vindo falar um pouquinho aqui da minha história.
em companhia aqui da... Eu falo que já é amiga. Olha que a gente tem tanta sintonia que a gente não combinou, a gente não combinou. A mesma cor. A gente tá igualzinha. Então, só agradecer mesmo, né, a Deus e a todas as pessoas que passaram pela nossa caminhada aí da vida. Bom, gente, eu acho que fazendo uma analogia ao futebol, o Matheus passou por essa partida de futebol com mérito, né? E agora ele tá indo para uma Copa do Mundo. Pro mundo. Um beijo para você, Matheus, e que a sua história sirva de exemplo pra gente buscar títulos e títulos nessa vida. Um beijo, tchau. Tchau, tchau. Beijo, Matheus lindo.